Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por ameaçar cortar a vida financeira de meus pais para impedir meu irmão de propor em meu casamento? Eu, 27, vou começar dizendo que meu casamento está agendado para abril porque minha noiva, 25, sempre sonhou com um casamento na primavera. E eu realmente gosto da ideia também. No entanto, tenho um irmão mais velho, de 30 anos. E no último sábado fui chamado para a casa dos meus pais para conversar sobre algo. Mas eles se recusaram a me dizer o que era até que eu chegasse lá. Então, eles me sentaram com meu irmão e me disseram que meu irmão quer usar meu casamento como o dia perfeito para ele pedir a namorada em casamento. Eu fiquei instantaneamente furioso e disse categoricamente não. Mas eles se uniram contra mim. Acabei tão enfurecido a ponto de, sendo apenas um homem, de alguma forma, colocar todos os três em um canto. Eu disse a eles que se eles quiserem fazer isso, não apenas serão desvidados, mas também vou cortar o apoio financeiro que tenho dado mensalmente desde que eles pagaram para meu irmão de ouro passar pela faculdade, fazendo um segundo empréstimo. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Consegui um emprego que paga bem e tenho enviado $500 mensais para meus pais para ajudar a aliviar a hipoteca deles. E eu não pedi uma participação na propriedade da casa deles. Foi inteiramente por boa vontade. E posso cortar a qualquer momento. Saí sem falar mais nada com eles. Mas meu irmão veio até minha casa no dia seguinte para me gritar que arruinei sua grande chance porque agora nossos pais estão do meu lado e dizem que vão despejá-lo se ele tentar pedir a namorada em casamento no meu casamento. Ele disse que eu estava chantageando financeiramente nossos pais e que ele só queria uma boa chance de pedir a namorada em casamento porque estava com medo de que ela o deixasse em breve. Eu disse que isso era problema dele, não o meu. Porque o meu dia de casamento não é sobre ele. E se ele tentar pedir a namorada em casamento no meu casamento, eu o expulsarei. Isso não é um talvez, mas um definitivo. E duvido que a namorada dele apreciasse o pedido de casamento seguido de ser expulsa por um segurança. Ele gritou algumas palavras escolhidas para mim e depois foi chorar para nossa única avó sobrevivente. Nossa avó materna. E ela ligou para tentar me repreender pelo telefone. Sem surpresa, meu irmão exagerou bastante a versão da história que contou a ela. Mas ela ainda ficou do lado dele depois que eu lhe dei a história real. Ela tentou se manter firme, mas a reação verbal que acabei dando a ela a deixou chorando. Isso chegou aos meus pais, que agora estão furiosos comigo por levar as coisas tão longe. Mas eu disse a eles que só cheguei tão longe porque todos estavam tentando me fazer permitir que meu irmão usasse meu casamento como trampolim para um pedido de casamento. Eles acabaram concordando comigo, mas ainda afirmaram que acham que estou agindo de forma grosseira. E meu irmão apareceu na minha casa novamente para gritar comigo que sou um idiota e espero que eu esteja feliz comigo mesmo por não permitir que ele tenha a oportunidade. A princípio, achei que estava totalmente certo. Mas talvez eu realmente tenha ido longe demais com meu irmão. Então pensei em vir aqui pedir um julgamento imparcial. Sou o babaca em tudo que fiz e disse ao meu irmão e aos outros. Edição: minha noiva sabe o que meu irmão tentou fazer. E ela está muito brava com isso. Ela está quase pronta para desconvidá-lo se ele continuar com isso. Além disso, não vou justificar fazer minha avó chorar. Normalmente, tenho um temperamento muito calmo. Mas quando se trata de certas pessoas como meu irmão, pais e avó, posso facilmente ficar impaciente com eles por causa de todo o favoritismo no passado. Minha avó, especialmente. Ela sempre ficou do lado do meu irmão e acreditou em suas mentiras, não importa o que ele fizesse. Ela é a maior razão pela qual meus pais favoreciam meu irmão também. Ela continuou tentando me convencer pelo telefone a deixar meu irmão propor no meu casamento, o que me fez perder a paciência com ela. E para aqueles que estão se perguntando por que estou enviando dinheiro para meus pais. Bem, cerca de um ano atrás, eles estavam à beira de perder a casa por causa de dívidas extras que assumiram para pagar a faculdade do meu irmão há 10 anos. Eles tinham orgulho demais para me pedir ajuda. Mas eu não queria que eles acabassem perdendo a casa. Pessoalmente, eu não quero a casa no futuro. Mas quero que meus pais possam manter a casa deles.
Temos um plano para eu continuar com os pagamentos até eu completar 30 anos, e os enviei para um consultor financeiro para ajudá-los a resolver as coisas. Mas meu irmão preguiçoso não está ajudando. Ele paga apenas $300 por mês de aluguel e não contribui para as contas. Há alguns anos, ele também abandonou a faculdade que meus pais pagaram, e eles não conseguiram recuperar o dinheiro da mensalidade perdida. Então, finalmente, eles estão começando a ficar com raiva dele também. Edição 2. Sim, meu irmão abandonou a faculdade. Mas alguns anos depois, ele conseguiu um diploma de faculdade online. E mal passou para conseguir isso. Eu não tenho problema com faculdade online. No entanto, depois do que meus pais gastaram com ele, parece um tapa na cara que ele fez isso. Mas o diploma online o ajudou a conseguir um emprego melhor. Ele nunca realmente mudou. Assim que obteve aquele diploma, ele queria apenas elogios por meses. Meu irmão não tem maus hábitos como jogar, gastar muito ou vício em drogas. Ele é apenas um idiota, e sempre foi. Atualização. Acabei conversando com meu irmão novamente e ameacei contar para a namorada dele se ele ainda pretendia fazer o pedido de casamento no meu casamento sem permissão. Ele reagiu mal e me chamou de pessoa terrível. Então, eu apontei que meu casamento não é sobre ele. Nossos pais estavam presentes para isso, e eles concordaram comigo. Acho que meu irmão ficou surpreso quando eles fizeram isso. Meu pai apontou que ele havia criado meu irmão de maneira errada, e aquilo era culpa dele. Então, daqui para frente, meu irmão deveria mostrar um verdadeiro respeito a eles. E eles queriam fazer um contrato de aluguel oficial para que ele pagasse aluguel e despesas adequadas. Ele estava pagando apenas $300 por mês sem contribuir com utilidades ou comida. E se ele não quisesse pagar, poderia se mudar, e eles alugariam um quarto para outra pessoa. Meu irmão recorreu à nossa mãe em busca de ajuda. Mas ela concordou com meu pai. Ele parecia estar tendo um ataque nervoso e depois saiu de casa. Ele voltou algumas horas depois, mas não falou com ninguém e trancou-se em seu quarto. 2 dias depois, meu irmão anunciou que estava se mudando para a casa da avó porque ela o convidou. E nossos pais basicamente disseram a ele que, se ele quisesse morar com ela, que fosse em frente. Meu irmão respondeu a isso dizendo que todos nós o odiamos só porque ele queria pedir a namorada em casamento. Meus pais apontaram que não era o fato de ele querer pedir em casamento, mas sim onde ele queria fazer isso. E ele não receberia apoio para isso. Ele se recusa a falar com nossos pais agora. Minha avó tentou me ligar novamente. Mas acabou comigo dizendo que meu irmão não terá permissão para fazer o pedido de casamento no meu casamento, simples assim. Então, ele pode superar isso ou não comparecer. E o mesmo vale para ela. Acabei chamando a atenção dela por seu favoritismo em relação ao meu irmão desde que éramos crianças. O que ela tentou negar no início, mas não conseguiu manter porque eu destaquei muito. Ela acabou chorando novamente enquanto eu dizia a ela que, se ela continuar insistindo nisso, não será convidada para o meu casamento. Ela me implorou para não retirar o convite dela. Mas ainda disse que não entende porque eu não poderia deixar meu irmão ter o que queria antes de encerrar a chamada. Minha noiva está 100% do meu lado. E está totalmente pronta para remover meu irmão e minha avó do casamento. Minha avó não ligou novamente. E ela também não está falando com meus pais. Minha suposição é que meu irmão foi chorar com ela novamente para contar a ela que mamãe e papai não estavam mais o apoiando. Então, ela ofereceu para ele morar com ela. Mas literalmente não há nada que ela possa fazer para me convencer. E acho que minha última conversa com ela fez perceber isso. Eu não queria contar para a namorada do meu irmão. Mas ela me ligou em um sábado sobre a minha postagem no Reddit. Ela viu e leu em um vídeo online, e depois percebeu que poderia ser eu pela maneira como descrevi meu irmão e minha avó. Então, sim, agora ela sabe. Ela acabou dando uma bronca no meu irmão. E ele ainda tentou se justificar para ela. Foi quando ela disse que eles haviam terminado e cortou todo o contato com ele. Meu irmão, é claro, me culpou. Mesmo que a namorada dele tenha dito que estava pronta para deixá-lo há algum tempo e que, se ele tivesse tentado fazer o pedido, não importa onde, ela teria dito não. Então é isso. Meu irmão apareceu na minha casa mais uma vez para fazer um escândalo e disse que estava boicotando meu casamento. Ele realmente achava que tinha alguma influência e que ele e a vovó não iriam. Eu disse que não sentiria falta dele e que ele tem mais de 30 anos agora e precisa crescer. Nossos pais cortaram o cordão umbilical e não o estão mais apoiando. E eles já estão repintando o quarto dele para alugá-lo para outra pessoa.
E eles planejam alugar também o meu quarto antigo porque precisam do dinheiro depois do buraco financeiro que ele deixou para eles após abandonar a faculdade, apenas para fazer uma curta temporada como parasita e depois obter um diploma em faculdade online mais tarde, e depois pagar muito pouco de aluguel enquanto também fazia com que eles pagassem por sua comida e utilidades, apesar de ter um emprego que paga bem. Eles gastaram muito com ele e ele não foi nem um pouco grato. Isso fez meu irmão simplesmente se calar e sair. E desde então não ouvimos mais nada dele. Isso é tudo o que aconteceu desde o meu post original até agora. Edição: sim, tenho seguranças muito bons contratados para o casamento. E eles vão expulsar meu irmão como seguranças em um piscar de olhos. Atualização: bem, meu irmão e minha avó estão oficialmente desvinculados do meu próximo casamento. Minha avó me ligou novamente para me repreender ainda mais por recusar a permissão para meu irmão fazer o pedido de casamento. Aparentemente, ele está desolado com o término de seu namoro. Sim. Tão arrasado que já está no Tinder procurando um encontro. Ou é o que diz em suas redes sociais. O que eu apontei para minha avó. Ela afirmou que essa era apenas a maneira dele de lidar com isso. Eu disse que não me importava. Ele não está mais convidado para o meu casamento porque não posso confiar que ele não fará algo louco se estiver presente. Então ela me deu a clássica frase dela de: "Eu não entendo por quê." Isso é o que ela sempre diz quando não faço algo pelo meu irmão depois que ele me passou para trás. Por exemplo, uma vez emprestei dinheiro ao meu irmão quando ele ainda estava estudando online. Ele não queria devolver, apesar de prometer que o faria. Mesmo depois de conseguir um bom emprego, ele relutou quando eu quis que ele me pagasse de volta. Ele tinha o dinheiro, simplesmente não queria dar. Então, eu disse que nunca mais emprestaria dinheiro a ele. E minha avó repetiu que não entendia por quê. Mesmo quando eu disse a ela que era porque sabia que meu irmão nunca iria querer me pagar de volta, então ele não veria outro centavo meu. A resposta dela foi dizer que ela ainda não entendia. Então, ouvi-la dizer isso sobre a questão de meu irmão ser banido do meu casamento me fez perder a paciência. Eu gritei com ela que ela entende sim. Ela age como se não entendesse porque não quer. Ela sempre esteve ao lado do meu irmão, não importa o que ele fizesse. E por causa disso, ela também não está mais convidada para o meu casamento. E eu não importo se ela chora. Porque estou completamente cansado dela. Ela fez a cama com o lado que escolheu. Agora ela pode lidar com isso. É claro que ela explodiu em lágrimas, chorando como uma baleia triste, e me chamou de neto ruim. Eu disse a ela que ela era uma avó ruim por pensar que eu sou um neto ruim quando ela sempre acreditou nas mentiras do meu irmão e mostrou favoritismo. Todo mundo mais também sabia disso. E estou cansado dela fingir que tudo estava bem quando ela costumava me bater e depois dizer que eu seria um menino mau se contasse aos meus pais que ela me bateu. Então, eu disse a ela para não me ligar novamente, a menos que fosse para admitir a verdade e me dar um pedido de desculpas sincero. E então encerrei a ligação. Voltou a ficar totalmente silencioso da parte dela. Eu também contei aos meus pais antecipadamente o que aconteceu. E a resposta deles foi que não se importam mais que eu tenha gritado com ela, porque ela nunca vai parar de apoiar meu irmão, não importa o que. Meus pais estão realmente muito melhores desde que meu irmão se mudou. Eles têm 2 quartos prontos para alugar e aguardando um inquilino. Meu pai também está trabalhando para limpar o sótão e transformá-lo em outro quarto para alguém alugar. Eles estão basicamente transformando o máximo de quartos possível em espaço habitável em sua casa. Eles vão precisar desse dinheiro do aluguel para ajudar a pagar suas dívidas. E eles ainda me agradecem muito por ajudar com o dinheiro que tenho enviado mensalmente. Meus pais me sentaram um tempo atrás e pediram desculpas profundas por tudo o que aconteceu desde a minha infância até agora. Eles disseram que não podem oferecer nenhuma desculpa válida para o fato de meu irmão ter sido favorito quando não deveriam ter favoritismo. E que o que fizeram foi completamente inaceitável. E o fato de eu ainda estar disposto a ajudá-los, mesmo depois de tudo o que fizeram, os fez perceber o quão horríveis foram como pais. E a partir de agora, eles farão o possível para serem pessoas melhores. Eles basicamente pararam de se importar com o que meu irmão e minha avó pensam também. Eles não têm falado com eles também. Não ouvi nada da ex do meu irmão. Ela não quer mais nada com minha família. E eu não a culpo. Minha noiva está muito feliz por eu ter mantido minha posição, porque ela queria que meu irmão e minha avó saíssem muito antes. Então, ela admitiu algo para mim que eu nunca soube. Aparentemente, nas poucas vezes em que ela estava sozinha com minha avó, ouviu todo tipo de mentiras sobre mim que minha noiva nunca acreditou.
Ela não conseguia se lembrar de muita coisa. Mas basicamente, minha avó disse várias coisas que lembro que meu irmão fez e que foram atribuídas a mim. Mas a essência é que minha avó estava tentando envenenar o poço com mais mentiras. Uma história que minha noiva se lembrou e que minha avó estava falando era uma que eu reconheci imediatamente. Era a história sobre o abajur quebrado. Minha avó costumava ter um lindo abajur de vitral feito à mão. Meu irmão jogou uma bola em casa diretamente nele, e o abajur caiu e quebrou. Era antigo e frágil, então basicamente despedaçou. Meu irmão disse que eu estava jogando bola dentro de casa e que ele tentou me parar. Mas, na verdade, foi o contrário. Minha avó se recusou a acreditar em mim e me bateu no traseiro nu com uma colher de pau. Meu avô sabia que meu irmão estava mentindo. E até mesmo contou aos meus pais. Meu irmão foi punido, e eu fui informado de que não precisaria mais visitar minha avó se não quisesse. E depois que meu avô faleceu, eu parei de ir. O fato de a velha estar ainda falando sobre essas coisas para pessoas como minha noiva quando estou ausente me enfurece. Então, estou muito feliz por ter cortado os tumores que são meu irmão e minha avó da minha vida. Eu não preciso mais deles. A atualização. Bem, meu irmão apareceu batendo na minha porta da frente novamente alguns dias atrás. E desta vez ele estava bêbado. Ele me disse bêbado que descobriu sobre minhas postagens no Reddit porque tentou se reconciliar com sua ex, e ela lhe contou como descobriu o que ele estava planejando. Então, o estúpido achou que seria uma boa ideia ficar bêbado e então me confrontar. Ele até vomitou no degrau da minha varanda. E então fez algo que eu não esperava. Ele se encolheu no chão chorando. Eu pensei que ele ia me atacar ou algo assim porque estava agindo de forma tão desequilibrada. Mas, em vez disso, ele apenas ficou em posição fetal e chorou na grama, culpando-me por seus problemas entre goles da garrafa que carregava. Pelo que consegui entender dele, ele recentemente foi ver sua ex e implorou para que ela o aceitasse de volta. Mas ela disse que ele era um imaturo e que nunca quereria se casar com ele. E depois explicou como sabia que ele estava planejando pedi-la em casamento. Ele voltou para casa e procurou online até encontrar minhas postagens no Reddit e as leu. Ele passou por muitos dos comentários em minhas postagens anteriores. E quando percebeu que quase ninguém via as coisas do ponto de vista dele, quebrou o monitor do computador e começou a beber vodka enquanto caminhava até minha casa, já que moro a apenas alguns quilômetros da casa da minha avó. Enquanto estava sentado no chão, ele estava me xingando, bêbado, e dizendo que a culpa era minha por todos, exceto a vovó, o odiarem. Eu não tive simpatia e disse a ele que ele fez tudo isso sozinho. Claro, eu coloquei nossa roupa suja online contando para todos. Mas ele ainda era o idiota mimado que nunca realmente cresceu e sempre correu chorando para a vovó como um pirralho mimado quando não conseguia o que queria. Hora de crescer e amadurecer. Ele me chamou de algumas coisas que mal consegui entender e depois basicamente parou de falar para apenas sentar ali e continuar bebendo e chorando. Acabei tirando o que restou da garrafa de vodka dele e disse que talvez quando ele estiver sóbrio possa enxergar algum senso comum. Então, chamei um táxi para levá-lo para casa. Eu não estava prestes a dirigir até a casa da vovó porque não quero vê-la ou estar perto dela de forma alguma. Meu irmão nem mesmo me agradeceu por chamar e pagar pelo táxi. Apenas se jogou no banco de trás e disse ao motorista para seguir em frente. Recebi uma ligação no dia seguinte da empresa de táxi informando que meu irmão havia vomitado várias vezes por todo o banco de trás no curto período em que estava no táxi. E custou $200 para limpá-lo completamente porque estava em todos os lugares. Eu pedi desculpas e enviei um cheque para eles pelo transtorno. Já se passaram alguns dias desde que isso aconteceu. Mas a confusão não terminou por aí. Então, farei outra postagem em breve. Atualização. Eu sabia. Eu simplesmente sabia. E alguns de vocês previram isso. Minha avó não conseguiu deixar as coisas quietas. Ela e meu irmão já estavam desvinculados do meu próximo casamento e praticamente ignorados. Mas agora ela fez um grande escândalo sobre isso. Ela levou meu irmão até a casa dos meus pais para mostrar a eles minhas postagens no Reddit. Acontece que meus pais já sabem e leram sobre isso porque admiti a eles depois que meu irmão veio bêbado até minha casa para me gritar. E meus pais não se importam mais porque a situação abriu os olhos deles há algum tempo. Eu não estava lá para ver, mas minha avó exagerou com meus pais sobre como ela foi humilhada por mim. E que ela não entendia por que eu faria isso por algo tão trivial quanto meu irmão propor no meu casamento iminente. Bem, a próxima parte eu nunca esperava. Minha mãe,
sempre o tapete passivo para sua mãe pelo tempo que posso me lembrar, finalmente perdeu a paciência com minha avó por chamá-la de narcisista e por influenciar ela e meu pai a parecerem uns também. E eles foram idiotas por deixar isso acontecer. Em seguida, eles disseram a minha avó e meu irmão que a ideia toda de querer propor no meu casamento era completamente estúpida e egoísta. E então reiteraram as razões que eu havia mencionado, provavelmente sendo meu irmão querendo colocar sua ex em uma situação delicada na frente de toda a família. Então, meus pais disseram a ambos para sair. Meu irmão, especialmente, foi repreendido porque os usou como um caixa eletrônico praticamente por anos e mal contribuiu financeiramente depois de conseguir um bom emprego. E então eu, o filho que eles lamentavam ter ignorado, era alguém de quem eles estavam muito mais orgulhosos porque os ajudei a começar a desfazer o estrago que fizeram a si mesmos, e até agora, não pedi nada em troca. Minha avó, segundo me disseram, saiu em histeria. E meu irmão ficou em silêncio na maior parte do tempo. A próxima parte é da minha própria experiência, já que minha avó me ligou novamente para gritar comigo. Eu a deixei desabafar enquanto minha noiva e eu apenas deixamos o telefone na mesa de café enquanto estava no modo de viva voz. Depois de um tempo, minha avó percebeu que eu não estava respondendo e gritou comigo para falar com ela. Então eu disse algo que um dos comentaristas que tive aqui apontou em uma postagem anterior. Que ela é uma covarde que pensa que está no comando. Mas ela não está, e nunca estará. Ela não pode me controlar, não tem alavancagem sobre mim e sempre age como se não entendesse meu raciocínio quando sei que ela entende. Mas ela nunca se importa em admitir isso. Então, a chamei de mentirosa por causa das mentiras que ela disse sobre mim para minha noiva. O que minha avó imediatamente negou. Mas então minha noiva falou e disse que ela havia me contado tudo o que minha avó havia dito a ela. E perguntou por que ela faria isso. Ela não queria que eu me casasse e fosse feliz ou algo assim. E foi quando isso aconteceu. Minha avó gritou que estava irritada porque eu estou me casando antes do meu irmão. Ela queria vê-lo casado primeiro porque ele é mais velho e seu neto favorito. E ela acreditava que o mínimo que eu poderia ter feito era permitir que meu irmão tentasse salvar seu relacionamento propondo-se no meu casamento. Eu disse que não estava tentando salvar um relacionamento, ele estava tentando prender aquela pobre mulher em um relacionamento, esperando que ela não dissesse não na frente de todos. Mas já falei com a ex do meu irmão antes dela cortar o contato com todos nós, e tenho certeza de que ela teria dito não a ele de qualquer maneira. E ela estava pronta para terminar com ele há meses. Duvido que o relacionamento durasse o suficiente para chegar ao meu casamento. Então, eu disse que sabia que ela ia me chamar de egoísta. Então, apontei todas as coisas que a fazem ser egoísta e eu não. Estou ajudando meus pais financeiramente quando não precisava. Não pedi dinheiro a ninguém quando fui para a faculdade. Eu realmente trabalhei duro em meu relacionamento com minha companheira e não planejei encontrar uma maneira de assumir o controle dele. Enquanto minha avó preferiria inventar qualquer motivo que possa pensar para fazer do meu irmão o garoto de ouro que não pode fazer nada de errado. Ela mentiu sobre mim apenas para tentar arruinar meu relacionamento, na esperança de que meu irmão casasse primeiro. E ela admitiu abertamente que tem um neto favorito. Agora, isso é egoísmo. Então, eu disse que se meu irmão estivesse apaixonado pela minha noiva ou algo assim, aposto que ela teria exigido que eu a entregasse a ele também. Porque esse é o tipo de narcisista egoísta que ela é. Então, tudo o que pude ouvir na linha foi minha avó chorando alto e meu irmão tentando consolá-la. Ele não disse nada para mim. E então o telefone desligou. Ou por ele ou por ela. Eu não sei. Mas acho que é justo dizer que eu realmente desmascarei minha avó verbalmente desta vez. Muito mais do que eu já tinha feito antes. E sim, desta vez finalmente bloqueei o número dela. E o do meu irmão também. Atualização, impostos, sinos de casamento e loucura. Bem, foi uma jornada. Muitas coisas aconteceram desde minha última postagem. Então, achei melhor esperar até estar casado e instalado após a lua de mel para falar com todos. Primeiramente, quero dizer que não entendo nada sobre impostos, exceto que eu pago. Mas alguém aqui questionou como eu poderia deduzir o dinheiro que estava dando aos meus pais mensalmente para a hipoteca deles. E eu honestamente pensei que poderia. Mas uma pessoa que realmente entende de impostos entrou em contato comigo e disse que não era possível, ou pelo menos não deveria ser possível, já que eu não tenho propriedade parcial na casa. Isso me deixou curioso de que eu poderia estar quebrando a lei. Bem, eu pesquisei sobre isso, e resumindo, a pessoa que estava fazendo meus impostos antes não está mais fazendo.
Levei minhas perguntas ao dono da firma de impostos e expliquei a ele que o cara que estava fazendo meus impostos estava me proporcionando um desconto de cerca de 1/3 no dinheiro que eu estava pagando aos meus pais mensalmente. Bem, o dono disse que iria verificar meus registros pessoalmente e disse que me ligaria mais tarde. Levou alguns dias, mas ele me disse que o cara que estava fazendo meus impostos fez algumas coisas que não deveria. E que ele já tinha um histórico anterior disso. A firma o demitiu. E o dono pediu desculpas profundamente e me pediu para não levar meu negócio para outro lugar. Acredito em apoiar os negócios locais e comprar deles quando posso. Então, disse a ele que, desde que meus registros estejam limpos, vou continuar com eles. E ele me garantiu que tudo estará certo. Acho estúpido o fato de o dono não ter demitido o cara dos impostos depois de sua primeira infração. E tenho a sensação de que ele encobriu muitas coisas. Mas ele me garantiu que, daqui para frente, ele mesmo cuidará dos meus impostos. Então, vou dar a ele a chance de fazer tudo certo. Desde minha última postagem, meus pais também conseguiram alugar os 2 quartos extras deles. Ambos os inquilinos são mulheres jovens que estão alugando pela primeira vez. E elas alugaram 1 quarto cada. Ambas são agradáveis o suficiente, mas mal conversei com elas. Meus pais dizem que são inquilinas muito boas. Então, veremos como tudo corre. Meu pai também começou a reformar o sótão para transformá-lo em outro quarto que eles podem alugar no futuro. Vai ser um processo lento, pois ele não tem muito tempo para trabalhar, a menos que seja nos finais de semana. Mas ele está determinado a terminar. Agora, quanto ao período antes do meu casamento. Bem, minha avó enlouqueceu. Aparentemente, depois que a repreendi ao telefone há cerca de 1 mês, ela enlouqueceu ainda mais e realmente partiu para cima do meu irmão. O que é algo que eu pensei que ela nunca faria, considerando o quanto ela ama e o favorece. Após cerca de 1 semana, um vizinho ouviu toda a confusão e foi verificar como ela estava. E ela o atacou por isso. A polícia foi chamada e levou minha avó sob custódia por uma avaliação psicológica, e ela tentou atacar um dos policiais também. Mas ela é uma senhora idosa frágil com dentes postiços. Não há muito que ela possa fazer contra eles. Meus pais foram vê-la, mas visitantes não foram permitidos até que os 3 dias terminassem. E quando foram, meus pais se encontraram com ela e me disseram que ela estava exagerando, se fazendo de vítima e tentando fazê-los voltar ao seu lado. Minha mãe disse que minha avó ainda estava me culpando e também dizia que ainda tinha o direito de estar no meu casamento. Bem, minha mãe deu uma bronca nela, dizendo que ela perdeu esse direito depois de tudo que disse e fez. Todas as mentiras e manipulações. E ficar brava comigo por algo tão mesquinho quanto casar antes do meu irmão mais velho, que ela declarou ser seu neto favorito. Enquanto isso, meu irmão estava relaxando na casa dela porque estava sozinho até que minha avó pudesse voltar para casa. Não tenho muitas informações a partir desse ponto, porque meus pais nem se preocuparam em ver minha avó ou meu irmão até agora. Em seguida, vem o meu casamento. O local ao ar livre que minha esposa e eu escolhemos era lindo. Havia um lago artificial de bom tamanho com pedalinhos e muitos patos selvagens e sapos. Embora os patos se aproximavam das pessoas pedindo comida. Levamos alguns pães de trigo baratos para que as crianças da família pudessem dar aos patos. O local também estava perto de um campo de golfe, então as crianças se divertiram procurando bolas de golfe perdidas como se fossem ovos de Páscoa. Na verdade, encontraram muitas. Foi uma diversão saudável. Sim, eu tinha segurança lá, e sim, minha avó apareceu e tentou entrar. Mesmo que seu convite tivesse sido oficialmente revogado, ela ainda tinha o convite de papel que havia recebido pelo correio, já que se recusava a devolvê-lo depois de ser desconvidada. Meu irmão não estava com ela. Mas ela dirigiu 200 milhas sozinha só para tentar entrar no meu casamento. Ela apareceu agindo de forma doce, mas depois ficou completamente louca quando o segurança recusou a entrada. Ela gritou meu nome e exigiu entrar. E se recusou a sair até falar comigo. Até que a segurança ameaçou chamar a polícia. Ela acabou gritando com ele e depois voltou cambaleando para o carro dela. E isso foi tudo sobre isso. Mas esta não foi o fim da história. Oh, não! Porque agora que a única pessoa que ainda estava falando com minha avó era meu irmão mais velho, eu acho que ela começou a descontar nele. Não havia mais bodes expiatórios na família para ela gritar, então ela começou a enlouquecer com meu irmão, já que ele estava morando com ela. Eu sei disso porque ele me enviou uma carta, já que eu o bloqueei em tudo, exceto em correspondência convencional. Recebi a carta depois de voltar da minha lua de mel.
Era uma carta com uma mistura de desculpas e me culpando. Ele disse que estava arrependido por querer propor no meu casamento e ver como teria sido desagradável tentar isso. E que eu estava certo sobre ele agir sorrateiramente ao tentar pedir sua ex em casamento na frente de tanta gente. Mas depois disse que estava irritado por não ter ido ao meu casamento porque eu não consegui ignorar seus traumas. Em seguida, disse que estava arrependido por deixar minha avó me tratar da maneira que tratou por tanto tempo, porque agora ele está passando por isso também. E depois me culpou por deixar minha avó tão irritada desde o início, por gritar com ela e depois não deixá-la entrar no meu casamento. E depois passou a me culpar por nossos pais o expulsarem de casa e ficar preso com minha avó porque ela o estava deixando louco. Eles não o expulsaram. Ele saiu quando eles pediram que ele pagasse o aluguel corretamente. Então, agora ele está procurando um apartamento. Aparentemente, ele pediu aos meus pais para voltar a morar com eles, mas eles recusaram e disseram a ele para arranjar o próprio lugar. E é basicamente isso sobre isso. E em uma nota lateral, a ex-namorada do meu irmão ainda não entrou em contato ou falou com ninguém da minha família desde que ela falou comigo pela última vez. Não que eu a culpe. Eu mal a conhecia de qualquer maneira. E não temos amigos em comum. Eu verifiquei as redes sociais dela recentemente, porém, e ela parece estar bem sem meu irmão em sua vida. Então, se ela ler isso, só quero dizer, boa para você. Viva bem e nunca deixe alguém louco como meu irmão voltar para a sua vida. E para meu irmão, que sei que provavelmente vai encontrar e ler isso em breve. Arranje uma vida, cara. Pare de culpar suas coisas em mim e cresça. Você está por conta própria agora, e o resto de nós não vai mais te apoiar. E se você conseguir namorar novamente, não estrague tudo como da última vez. Você e eu sabemos por que as coisas não funcionaram com a sua ex. E espero que você perceba agora que correr para a vovó e ficar bêbado não vai mais te ajudar aos 30 anos. O mundo não gira em torno de você. Então, deixe isso para lá. Quanto a mim, minha lua de mel foi ótima. Viajamos e chegamos à costa. Minha esposa também insistiu que fossemos andar de bicicleta. Não sou muito de andar de bicicleta. Mas foi divertido ir algumas milhas por uma estrada costeira. Acabei morto de cansaço, porém, preciso entrar em melhor forma. De qualquer forma, gostaria de agradecer a todos aqui por me ouvirem e oferecerem seus conselhos. Isso realmente ajudou. Atualização. Eu sei que o post que fiz no ano passado deveria ser o final. Mas eu só queria contar esta última parte agora que tudo acabou. Isso resume alguns eventos que aconteceram desde então até recentemente. A princípio, meu irmão e minha avó só pioraram. Minha avó voltou a ser uma baleia chorona quando meu irmão disse a ela que estava se mudando. Então ele teve a audácia de pedir minha ajuda e a de nossos pais para mover suas coisas porque a avó estava dizendo que não o deixaria sair. Mas nossos pais apenas o lembraram das coisas que ele havia feito para acabar na situação em que estava. E, em vez de agir como um ser humano racional, ele decidiu fazer exatamente o oposto. Ele me culpou por arruinar sua vida novamente. E meu pai me disse que realmente riu muito do meu irmão quando ele disse isso. E depois criticou meu irmão por estar culpando suas próprias coisas em mim. E meu irmão de 30 anos se encolheu em uma cadeira chorando. Ele se recusou a sair da casa dos nossos pais naquela noite e ficou encolhido no sofá com uma garrafa de bebida até o dia seguinte. No dia seguinte, ele foi expulso pelos nossos pais com uma ressaca terrível. Nosso pai disse a ele que precisava se desculpar comigo de verdade, cara a cara. E que eles não o considerarão mais filho dele se ele não o fizer. Levou alguns dias para que meu irmão aparecesse na minha casa com um pedaço de papel na mão e leu uma desculpa que ele já tinha escrito. Ele disse que estava muito arrependido por tudo o que fez. Ele foi uma pessoa terrível e um irmão ainda pior. Ele procurou de todas as maneiras possíveis em sua própria cabeça para me fazer parecer o vilão. Mas as desculpas simplesmente não existem mais. Ele não pode desfazer as coisas que fez. Mas ele quer seguir em frente e tentar consertar nosso relacionamento como irmãos. Começando com sair da casa da vovó. Ele me disse que entende porque nenhum de nós quer estar lá e que ele vai contratar ajuda. Acabamos apertando as mãos e nos abraçando. E, até agora, ele realmente tem trabalhado duro para melhorar a si mesmo. Até reduziu muito o consumo de álcool. Quanto à minha avó, ela tentou impedir meu irmão de se mudar. E ela se recusou a deixar os carregadores que ele contratou entrarem. Ele teve que obter a ajuda de um policial para mantê-la afastada. Eles só tiveram que mover o equivalente a 1/4 de coisas. E,
Com os carregadores e meu irmão trabalhando nisso, eles tiraram todas as suas coisas de lá em tempo recorde. Minha avó acabou ameaçando tirar a própria vida enquanto ele estava saindo. Ou pelo menos foi o que meu irmão disse. Mas tenho quase certeza de que era pura verdade, porque ela realmente tentou. Mas da maneira mais sensacionalista possível. Ela tomou um monte de remédios e depois ligou para o 911. Eles a levaram para o hospital e fizeram a lavagem estomacal dela. O que foi um pouco redundante, já que ela já tinha vomitado antes da chegada da ambulância. Mas eles queriam ter certeza. Meus pais acabaram envolvendo o serviço de proteção para adultos porque a avó acabou em outro confinamento psiquiátrico, só que desta vez em uma cama de hospital. Durante sua estadia, eles fizeram vários exames nela, porque ela evitava médicos há anos, e descobriram que ela estava com a saúde debilitada. A função renal dela estava baixa, seus pulmões não estavam em boa forma e ela tinha um alto risco de diabetes. Então a vovó teve que ser internada para cuidar de sua própria saúde e segurança. Na verdade, não me surpreendeu muito. Ela era uma mulher pequena, mas tinha algum peso sobre ela. E todos os dentes dela tiveram que cair quando ela tinha 50 anos porque a única coisa que ela bebia era refrigerante, e ela comia muitos alimentos açucarados. Ela adorava especialmente chocolate. Ela também costumava ser uma fumante inveterada quando era mais jovem, e acho que isso causou alguns danos duradouros aos seus pulmões. Ela vinha tendo problemas respiratórios há algum tempo, mas de alguma forma escondeu de todos nós. Os médicos descobriram que ela precisava de oxigênio e que ela não pode mais viver sozinha. Ela queria que meu irmão voltasse e se tornasse seu cuidador em tempo integral. Mas ele recusou e disse que simplesmente não pode. Ele tem sua própria vida para viver e tem muito a compensar com o resto de nós. Depois que ela saiu do hospital, meus pais trabalharam para que minha avó fosse internada em uma casa de repouso. Eles mudaram alguns de seus pertences pessoais para um quarto lá para tentar deixá-la mais confortável. Mas isso realmente não fez muita coisa. Ela esteve lá durante toda a semana e disse que estava incrivelmente infeliz. Todos os funcionários a tratavam como uma criança, e ela precisava ter um respirador de oxigênio o tempo todo. Ela também disse que odiava estar lá porque, em suas palavras, o lugar estava cheio de idosos. E ela odiou ser lembrada de que ela também é velha e prefere ficar sozinha. Ela estava lá quase um mês antes de tentar se desanimar novamente, recusando-se a usar o respirador de oxigênio e dizendo que se enforcaria com os tubos. Eles tiveram que colocá-la em observação 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que só a deixou ainda mais infeliz. Cada vez que a víamos, ela nos implorava, até me implorava, para tirá-la daquele lugar. Ela sentia falta de sua casa e sentia falta de sua antiga vida. Mas ela não iria a lugar nenhum porque era considerada um perigo para si mesma. Bem, eventualmente ela apenas pareceu aceitar seu destino de passar o resto de sua vida morando em uma casa de repouso. E minha avó praticamente desligou. Ela se tornou aquela velha amarga que quase não fala com ninguém. Nós a visitávamos regularmente, mas ela nunca ficava feliz em nos ver. Eu especialmente. E os meses se misturaram com essa rotina. As coisas pareceram mudar um pouco quando contamos a ela que minha esposa estava grávida. E ela se animou com isso. Minha esposa relutantemente a deixou sentir sua barriga quando a visitamos. E isso pareceu fazer o dia dela. Na verdade, isso tornou a vovó um pouco mais legal com todos nós. Mas ela geralmente ainda era o seu velho eu mau. Então, algum tempo atrás, descobrimos que a vovó teve um derrame durante o sono e faleceu. O funeral foi um pouco sem brilho. Minha mãe foi realmente a única que chorou. A maioria de nós ficou muito quieto o tempo todo. E então tivemos uma pequena reunião de família na casa dos meus pais. Mas se alguém aqui estava pensando que estaríamos cantando Din-Don, a bruxa está morta, bem, não. Eram apenas conversas embaraçosas, já que muitos de nós não tínhamos muito a dizer sobre ela. E ela já havia falecido, então de que adiantaria qualquer um de nós falar sobre como ela era uma pessoa tóxica na vida também? Portanto, não havia muito o que fazer a não ser ficar parado e ficar bêbado. E ficar bêbado nós fizemos. Mas era mais como uma festa cheia de bêbados tristes e quietos. Todos vestidos de preto e bebendo cerveja ou vinho. Sempre que alguém queria fazer algo divertido, ficava muito estranho até que eles calavam a boca ou decidiam ficar quietos ou ir embora. Meu irmão está mostrando uma melhora genuína. Vovó era seu maior facilitador. E ela não está mais conosco. Ele se inscreveu para a terapia no ano passado para tentar entender melhor a si mesmo e fazer um esforço melhor para mudar.
Por enquanto, ele está tentando ajudar nosso pai a reformar o sótão em seu tempo livre, e as coisas ainda ficam estranhas entre nós sempre que nos vemos. No momento, não posso dizer como as coisas serão a longo prazo. Mas sem o tóxico da vovó, espero que tudo mude para melhor. Quanto à propriedade da vovó. Bem, sua vontade era surpreendentemente justa. Estávamos todos certos de que meu irmão ficaria com tudo, já que ele era o favorito dela. Mas, em vez disso, meus pais ficaram com a casa dela. E eles estão trabalhando para deixá-la pronta para ser alugada. O resto do dinheiro e dos bens da vovó foram distribuídos de maneira bastante uniforme. Bem, principalmente, não entendi muito. Mas eu também não queria. Eu estou bem. Eu não precisava disso. Acho que isso conclui tudo. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.